Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV, um programa que leva para você, nosso espectador, informações a respeito de liderança e como a presença de líderes impactam na vida dos negócios, da empresa, da sociedade, de organizações não governamentais. A ideia do nosso programa é enaltecer a figura de líderes que fazem a diferença na sociedade, na sua posição, na região onde atua. E aqui hoje, antes de apresentá-lo, eu quero fazer uma citação que tem tudo a ver com a profissão do nosso entrevistado. A citação é a seguinte: aonde quer que a arte da medicina seja amada, haverá também amor pela humanidade. Essa frase é de Hipócrates e tem tudo a ver com a medicina, e tem tudo a ver com o meu convidado, Dr. Gustavo Muniz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério, pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. Muito bom ter você por aqui. E eu queria falar um pouco do Dr. Gustavo Muniz. O Dr. Gustavo Muniz, ele é diretor médico e cofundador do Instituto Almai. O Instituto Almai é uma rede de clínicas de terapia ABA para crianças, adolescentes e adultos. Para quem não sabe, esse tipo de terapia trata basicamente crianças com autismo, de modo geral, mas de outros espectros também. Ele é médico formado desde 2002, com pós-graduação em gestão na área da saúde e diretor financeiro da Associação Paulista de Medicina Regional Santos. O que traz o Dr. Gustavo aqui é porque vocês sabem que eu sempre trago aqui líderes que têm feito a diferença. E para mim, o Dr. Gustavo Muniz, através do trabalho do Instituto Almai, tem feito um trabalho muito relevante no atendimento e no tratamento de crianças com autismo. E, além de tudo, ele é mais um daqueles médicos que a gente conhece, que fez a medicina e que exerce a medicina administrativamente muito bem. Então, eu queria, Gustavo, que você falasse um pouquinho da tua carreira, do início da tua carreira como médico e como é que você migrou para a administração. Você sabe, Rogério, que é bem interessante falar nisso, porque a gente acaba recordando e relembrando essa história, né? Eu fiz a faculdade de medicina aqui em Santos, pela Uniluz, enfim, formei em 2002. Tive como formação inicial a especialidade de dermatologia. Trabalhei como dermatologista por muitos anos, enfim. Só que desde o começo, desde que quando eu saí da faculdade, eu sentia que o meu objetivo maior era ir para a área de empreendedorismo, área empresarial, enfim. Então, lá no começo, quando eu terminei a faculdade, terminei minha residência, enfim, eu comecei a sentir a necessidade de ter um segundo negócio. Inicialmente, não era nada assim muito relevante. A ideia era experimentar um segundo negócio que pudesse me ajudar financeiramente, Sim. que aquilo fosse contribuir com a minha carreira profissional. Enfim, e aí eu fui estudar, porque a gente como médico, né, se dedica muito ao estudo da medicina, né? A gente fica muito focado na questão técnica, né, científica. E a gente se prepara muito pouco para qualquer outra atividade que não seja ser médico. E eu tive o cuidado, né, de estudar para poder me preparar e dizer assim, bom, agora eu tenho conhecimentos básicos, enfim, fui fazer gestão executiva, enfim, pós-graduação. E inicialmente eu comecei empresariando com uma clínica de cuidados para idosos, uma clínica de repouso. Isso tem alguma coisa a ver com o fato da região aqui ter uma quantidade superior à média nacional de idosos ou foi uma vontade de atender esse público? Foi uma coincidência. Eu tinha uma ideia de ser voluntário como médico em alguma coisa no início da minha carreira. Eu sempre tive isso como uma ideia muito sólida. Eu pensava, bom, a vida já me deu tanta coisa, já me trouxe aqui como médico, meus pais tiveram a capacidade de conduzir meus estudos, enfim, não foi fácil para eles Sim. conseguirem financiar. Quando eu me vi formado, eu falei, bom, agora eu preciso retribuir um pouco e fui ser voluntário numa casa de repouso muito humilde na periferia de Praia Grande. E comecei a ter um pouco de conhecimento desse universo, porque isso não é, essa área de geriatria, cuidados aos idosos, hospedagem, não é uma coisa que a gente trata na faculdade. Sim. E eu fui vendo um novo universo, era uma casa muito simples, tudo vivia de doações, enfim. E até eu como médico assinava para poder aquilo continuar existindo e tal. E eu percebi que aquilo era um cenário, né, que tinha aquele modelo para pessoas carentes, mas que tinha um déficit,
também para pessoas de classe média e classe média alta. Sem dúvida. Então, foi uma coisa que veio para a minha vida de forma muito involuntária. Quer dizer, eu fui como voluntário médico, conheci um modelo de negócio e comecei a estudar isso e tentar trazer isso para o público da classe média, pessoas que tinham poder aquisitivo que pudesse pagar, enfim. E foi exatamente como começou essa assim. primeira empresa. E qual o nome dessa primeira empresa? Chama Residencial América. Residencial América. Residencial América. Você tem uma unidade dessa? Hoje nós temos 4 unidades. 4 unidades. Né? Ela já tem 23 anos, as clínicas. São clínicas de hospedagem para idosos com assistência médica, né? Certo. Ela tem uma característica um pouco diferente, ela não é bem uma casa de repouso, porque ela tem assistência médica integrada. Então a ideia é que a gente receba ali pessoas idosas, mas com um perfil mais terapêutico, que precisam mais cuidado de enfermagem, médico, fisioterapia. Com cuidado, né? O que eu acho mais bonito dessa história aí, né, é que ela nasceu, e eu acho que projetos bem nascidos, eles nascem de boas intenções. Geralmente. Há muitos empreendedores, quando abrem ou pensam num negócio pensando só no ganho financeiro, eles tendem a dar errado. Quando tem uma boa intenção, como foi seu caso, né, você foi trabalhar como voluntário e enxergou uma oportunidade de negócio para um público que não estava sendo atendido. E hoje a gente sabe que existem várias clínicas, talvez não tantas com o perfil da sua clínica, de ter essa entrega também do cuidado médico, que é um grande diferencial. Sim. E daí para o Instituto Almai, como é que foi esse salto? Nesse período eu tive experiências em outras áreas empresariais, a gente teve uma experiência na área da construção civil, que foi uma experiência muito bacana, enfim. E o Instituto Almai surgiu de uma situação muito também particular. Eu estava em São Paulo, eu tinha uma empresa em São Paulo numa outra área, que era uma área de isenção de impostos para... Você vê, parece que a vida me leva... É empresário. Mas a vida me leva a esses públicos... Sim. Que tem alguma dependência ou fragilidade, porque você vê as clínicas de geriatria, né, a gente com esse tipo de paciente. Essa empresa em São Paulo é uma empresa que fazia isenção de impostos para quem tinha deficiência física poder comprar um carro. Ah, tá, sei. E a gente PCD, tinha o famoso PCD. Era uma empresa que trabalhava em cima desse cenário e enfim. E lá eu tive contato com uma mãe de criança com autismo que comentou comigo que o filho dela tinha um tratamento autorizado já na época, isso há anos atrás, os tratamentos ainda eram judicializados, né? Sim. Ainda não estava no rol da ANS e a criança tinha que judicializar para conseguir. Ela estava com um tratamento judicializado, com uma liminar expedida, e ela não tinha lugar para se tratar. Entendi. Ela falou que já tinha ido em vários lugares, que estavam todos lotados, e que aquilo estava chamando a atenção dela. Para mim, aquilo foi um despertar. Eu falei, peraí, então quer dizer que tem um público, né, que depende de um tratamento, que precisa disso, e que nós estamos tendo carência. Eu falei, bom, eu como médico, como empresário, eu tenho que entender isso melhor. Perfeito. E aí eu comecei a estudar isso. Levou quase 1 ano e meio para entender todo esse cenário antes de começar a primeira unidade. Porque é um tratamento novo no Brasil. Novo, né? E complexo. Multidisciplinar, envolve uma série de profissionais. E eu também não tinha grande conhecimento, ou quase nenhum conhecimento sobre essa rotina, né? De uma clínica específica. Então eu fui estudar, fui conversar com pessoas, fui conversar com colegas médicos que são da área, fui montar uma opinião para dizer assim, bom, agora eu me sinto seguro para iniciar um projeto que seja eficiente, né? Não uma aventura no sentido de, vou abrir para depois aprender. Não, a gente fez um trabalho anterior para depois começar e as coisas estão caminhando muito bem. Não, muito bem, e devo dizer que, assim, conheço o trabalho do Dr. Gustavo à frente do Instituto Almai. O Dr. Gustavo foi um dos fornecedores que trabalhou comigo na última empresa que eu trabalhava, uma operadora de plano de saúde, a gente fazia negócio lá. Exatamente. E eu acho que a principal diferença na relação entre cliente e fornecedor sempre foi a transparência.
no relacionamento, a qualidade na entrega, um trabalho de fato determinado em ver a evolução do paciente e não ficar mantendo o paciente na clínica para fazer receita. Estou sendo muito claro com o que eu estou falando, porque eu sei que isso acontece. Você vê de fato no propósito da clínica do Instituto Almay, ver a evolução do paciente. Querer um dia o sonho de dar alta, né? Sim. Eu sei que você já me falou isso várias vezes, assim, olha, a gente quer poder um dia dar alta para um paciente autista para ele ter autonomia. Esse é o nosso sonho. Eu acho que é o sonho de qualquer cidadão, de qualquer pai, de qualquer mãe, ver seu filho com autonomia, né? Exato. Então, eu sei porque eu sou testemunha do crescimento de vocês. Eu lembro quando era uma clínica pequenininha. Exato. Hoje são 6 unidades? São 6 unidades e são mais 2 unidades que estão já em fase final de... Então, termina o ano de 2024 com 8 unidades. A previsão são 10. São 10 unidades. Então, vocês vejam, de fato, o ritmo de crescimento que tem esse tipo de terapia e os benefícios que ele entrega. Então, Gustavo, como um bom empresário e um bom médico, enxergou o valor na entrega desse produto, viu o espaço que tinha no mercado e está ocupando muito bem o espaço. Queria aproveitar que a gente está falando de tratamento, né, a saúde e a responsabilidade que envolve nisso. Me fala um pouco quantos funcionários você tem hoje indo para a 8ª clínica? É expressivo o número, porque esse tratamento ele é um tratamento em que o terapeuta se dedica exclusivamente ao paciente. Sim, então, uma sessão terapêutica atende um paciente. Como um psicólogo. Então, hoje a gente está em quase 800 colaboradores. É aí que reside a minha pergunta. Como liderar um médico hoje liderando uma empresa com 800 funcionários, né? Sim. Que equipe hoje você tem para te dar suporte nessa gestão de tantos funcionários? Esse é um trabalho de liderança que você não faz um crescimento de um negócio dessa forma sem uma liderança muito forte. Como é que é essa sua relação com os líderes do seu negócio? Eu confesso que eu tenho uma sócia, né? Você conhece, que já é minha esposa, né? E eu tenho aprendido muito com ela nesse aspecto, sabe? Eu sou um cara muito técnico, administrativo, tenho boas ideias estratégicas. E o que eu percebi é que hoje a nossa empresa, são pessoas cuidando de pessoas, né? E em algum momento, né, eu falei para Poliana, minha esposa, falei, olha, a gente precisa investir muito em pessoas. E esse é o setor do qual ela é responsável na empresa. E a gente trouxe líderes, que eu diria, de recursos humanos, enfim, departamento pessoal. Eu acho que a resposta para a tua pergunta é você se cercar de pessoas alinhadas com as suas ideias, né? Que tenham conceitos éticos, que os mesmos valores, os mesmos valores. E você lapidar essas pessoas, incentivá-las, estruturar fisicamente os setores para que elas tenham um braço para tudo isso, porque não é um líder que vai conseguir realmente, você tem que setorizar, tem que incentivar o líder, dar segurança para ele e estrutura para que ele possa fazer o trabalho e fazer um trabalho contínuo. De evolução contínua, né? E busca de conhecimento também, né, Gustavo? O conhecimento, a gente nunca está completo de conhecimento. A gente ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né, com a velocidade da informação, da tecnologia, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. E eu sei que você é um dos nossos clientes aqui regionais da LGK, da Fundação Dom Cabral, né? Tem investido nisso, nesse processo de educação, de gestão, um trabalho que eu venho acompanhando, vem sendo muito bem feito lá. Então, a Casa de Repouso, Instituto Almay, tem mais alguma coisa no radar aí? Não, eu hoje diria que assim, as casas de repouso é a minha essência, foi da onde eu comecei, eu tenho aqui um carinho enorme por elas, assim, mas hoje eu tenho dedicado 100% do meu tempo ao Instituto Almay. Instituto Almay, justamente por causa desse processo de expansão, pela necessidade desse tratamento chegar em mais famílias, por tudo isso, quer dizer, pelo envolvimento que a gente está tendo na área de saúde, é hoje o meu grande objetivo aí empresarial e profissional. E tem feito a diferença na região. Bom, nós vamos para um intervalo comercial e eu te espero na volta para ver as perguntas específicas sobre liderança e aquelas perguntas que costumam mexer com o meu entrevistado aqui. Eu te espero.
União Brasil. Posso falar? Eu sou pastora Sandra Alves e tenho orgulho de estar no União Brasil, o partido que mais cresce em São Paulo. E é um partido que, como eu, luta pela saúde da mulher brasileira. Um partido que não tem preconceito de raça, nem de sexo ou religião. A violência contra a mulher precisa acabar de uma vez. Venha comigo para a União Brasil. União Brasil. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV. Hoje recebendo o Dr. Gustavo Muniz, empreendedor, sócio, fundador do Instituto Almai e da Casa de Repouso América. Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui, que eu acho que é a pergunta que está mais ligada com o propósito. O que te faz acordar cedo todos os dias, motivado para fazer o que você faz hoje? Profundo, hein, Rogério? É profundo, filosófico. Profundo, porque às vezes na correria do dia a dia ninguém para, né? Para pensar. Para pensar, é interessante. Mas o que realmente me motiva é perceber que eu estou envolvido em um trabalho sério, do qual eu posso falar abertamente num programa como esse, do qual eu posso sair na rua, jantar num restaurante, ser visto como uma pessoa ética, coerente, e que o resultado desse trabalho que a gente está fazendo está modificando vidas, está modificando pessoas. Sim. Talvez isso seja fruto já de uma escolha que eu fiz quando, lá no vestibular, eu decidi ser médico. Sim. Eu acho que, em geral, o médico tem essa característica, né, de querer atuar, contribuir, participar da saúde, da vida das pessoas. E aí, quando surgiu a possibilidade de empresariar na área médica, ainda mais num setor tão frágil, né, que precisa realmente de ajuda, aquilo foi motivante, porque uniu tudo aquilo que eu imagino que eu preciso para ser feliz. Então, eu me desafio profissionalmente, eu vejo o resultado disso acontecendo, a gente tem o benefício de ser reconhecido por isso, quer dizer, isso é o que hoje me faz realmente acordar cedo. Não, perfeito. E eu acho que quando você junta a sua vocação natural como médico com uma empresa que atinge um número muito maior de pessoas, porque hoje ele beneficia não só o paciente, mas cerca de 800 funcionários diretos empregados na empresa dele. Então, acho que é uma junção mais do que perfeita. Gustavo, quais são as características que para você são obrigatórias em um líder? Isso para mim está muito claro, Rogério, muito claro, e eu acho que isso pode passar gerações que não vão mudar. A primeira é o exemplo. Eu não consigo entender aquele ditado que é faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe. Não existe, concordo. Né? Nós não criamos filho assim, não fazemos amizades assim, e não temos funcionários assim. Sim. Então, o primeiro modelo que eu entendo é que eles olhem para mim e vejam que aquilo que eu peço, que eu oriento, que eu represento, faça sentido. Sem dúvida. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O exemplo. O exemplo. Segundo, você ser humano nas relações de trabalho. Porque hoje está tudo muito online, muito e-mail, muito WhatsApp. E eu acho que isso é uma ferramenta, isso não pode ser a essência. A essência é isso aqui que a gente está vivendo, é conversar, eu ir lá conversar com eles, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Isso tratar não só com o nosso colaborador, mas com a família do paciente, claro. Quer dizer, tentar entender. Então quando você é exemplo, quando você humaniza as relações, e aí depois disso tudo você utiliza as ferramentas, né, para que aquilo tudo faça sentido. E aí hoje tem muitas ferramentas administrativas, tecnológicas, etc. Eu acho que se você une tudo isso, as pessoas que estão lá, mesmo que não te conheçam, porque
Infelizmente, eu não conheço todo mundo que trabalha comigo, né? Mas o seu exemplo ele é disseminado pela cultura da empresa. Sempre chega a informação positiva. Fala, poxa, o cara que está lá na diretoria é um cara correto, é um cara que, se você for lá falar com ele, ele vai te receber e ele vai te tratar como ele trata a gente, E eu acho que isso vai gerando uma onda positiva, né? E o final da história é que a empresa compra essa ideia e que vá no mesmo caminho, todo mundo junto. Perfeito, perfeito. Concordo que o exemplo é um dos principais atributos de um líder. Liderar pelo exemplo. O exemplo, ele contamina, ele inspira positivamente. Com tanta competição que a gente vive no mundo de hoje, né, e pressão por resultado, né, porque gerir um negócio não é nada fácil, a gente sabe disso. Um negócio com tantos funcionários, mais difícil ainda. Como você consegue olhar para o funcionário e separar? Está muito ligado à sua segunda resposta do humanismo. Separar o profissional do ser humano, enxergar as necessidades do ser humano com tanto burnout, com tanta pressão que existe hoje. Para o funcionário e para você também serve essa pergunta. Eu acredito que você, como líder, tem que ter uma visão clara do que você quer de quem trabalha com você. A maioria dos líderes não sabe o que ele quer dos seus liderados. Ele fica buscando diariamente ideias e soluções. Isso é muito ruim, porque ele começa a tomar um caminho, volta, toma outro caminho, volta. Isso causa muito desgaste emocional. Sim. Imagina, você define uma estratégia, todo mundo vai lá, corre, aí volta, e não é isso. Não sei. Peraí. Concordo totalmente. Isso. Então, assim, primeiro ponto, vamos fazer um belo organograma da empresa, vamos definir as tarefas. Feito isso, a gente colocou regras nas nossas relações profissionais. Eu vou ter paciência de esperar que aquilo aconteça, porque isso dá paz para o colaborador. Concorda? Concordo. Ele precisa de paz para trabalhar. Ele não pode viver sob uma pressão desonesta. Sim. Porque aí não adianta, senão você fica assim, tratando, eu humanizo a minha relação, mas estrategicamente desumanizo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Sim. Então eu acho que regras claras, né? E realmente você ter uma relação humana com a pessoa. Fala comigo. Sim. Tá com algum problema? Vamos conversar. E dentro do que você trouxer, eu vou tentar, com todas as possibilidades, resolver. Isso vai criando uma relação positiva. Eu percebo isso. Sim. Né? E aos poucos aquilo vai começando a tomar forma. É muito bacana assistir tudo isso. Olha, eu adorei tua resposta. Eu acho que é uma das respostas mais lúcidas para essa pergunta que eu faço para todo mundo. Porque você falou, o Abílio Diniz falava muito que qualquer empresa é formada por pessoas e processos. Exato. E você resumiu isso. Sem o processo claramente definido, isso gera muito estresse para o profissional. E não adianta você ser um líder humano se o processo está todo mal desenhado, você vai ficar apagando incêndio o tempo todo. O tempo todo, Rogério, é isso mesmo. Concordo com você. Eu acho que esse é o caminho. E não importa o tamanho da empresa. Concordo. Uma empresa com 5 funcionários ou uma com 2.000, ela tem que seguir essa regra para as coisas fluírem. Perfeito. Uma pergunta que eu faço muito também para líderes como você, com tanta responsabilidade, com uma agenda cada vez mais apertada, né? Como conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional como líder? Como você faz isso? Você acredita que hoje eu tenho mais controle da minha agenda do que quando eu me formei? Eu acredito. Porque eu não tinha nenhum funcionário. Eu acredito. Com mais funcionários você consegue fazer isso. Eu hoje tenho mais controle da minha agenda do que quando eu era formado. Você delega? Exato. E eu acho que o desafio da agenda é você refletir sobre ela. As pessoas entram num modelo de fazer e não param para olhar para ela. Sim. Não param. Começam a fazer coisas que não precisam estar fazendo. Você tem que realmente parar, olhar a tua agenda da semana. Isso aqui eu tenho que fazer ou isso aqui alguém pode fazer? Se você já começar a fazer esse trabalho, já é um grande avanço. Sim. Segundo passo, você colocar regras, sabe? A pessoa te ligou hoje, quer marcar uma reunião para hoje à noite? Eu não vou. Sim. Eu não vou. Porque eu não me programei para isso. Saber dizer não, né? Hoje à noite eu vou jantar com a minha família. Sim. E nada vai fazer eu mudar isso. Não, a gente pode marcar amanhã ou depois de amanhã no horário comercial. Então, assim, planejar a agenda, saber dizer não. Saber dizer não, né? Para mim é fundamental. Foi o que eu mais aprendi. E ver que a gente é finito, que tudo isso a gente está construindo, mas é finito. Então,
Não adianta a gente querer também dar demais ibope para certas coisas e querer correr atrás de... Calma, ter calma. Muito bom. O que tiver que ser, vai ser. E o que não tiver, talvez às vezes não é culpa tua. Não precisa ficar tão alucinado, né? Perfeito, cara. Assim, não é à toa que você está atingindo o sucesso que você está atingindo nos seus negócios. Você tem muita lucidez para entender o papel seu como líder, como empresário, como profissional. E para a gente finalizar, eu vou fazer a última pergunta. Vamos lá. Ela é simples e difícil ao mesmo tempo. Porque eu quero que você resuma em uma palavra ou uma frase o que é liderar. Boa. Eu acredito que é fazer as pessoas que estão em volta de você sonhar o seu sonho. Perfeito. Eu não vou lembrar qual é o pensador que falou isso, mas tem algum pensador famoso. Me comprometo a descobrir, porque eu já citei uma frase parecida com essa aqui. Essa é uma frase programa. que eu li há muitos anos, lá no início da minha... E eu nunca esqueci. É isso aí, é inspirar. Né? No final é você inspirar, fazer alguém sonhar o sonho que você está sonhando. E a pessoa ser feliz sonhando o seu sonho, não ser obrigada. Exatamente. É que ela veja o seu sonho, que ela olhe de forma positiva esse sonho, que ela faça parte dele e que caminhe nesse sentido. E aí as coisas acontecem nesse sentido, né? Perfeito. Bom, foi um prazer enorme receber o Dr. Gustavo Muniz aqui no nosso programa Liderança e Propósito. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. A casa está sempre aberta para você, para o Instituto Almay, para a Poliana vir aqui, a gente falar de saúde e de negócios. Eu te espero no próximo programa Liderança e Propósito, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na Santa Cecília TV. Também no Santa Portal, nas nossas redes sociais. Siga a rede social, o Instagram do programa Liderança e Propósito também. E o programa com a representação aos sábados, às 18h30. Eu te espero no próximo programa. Até lá.